Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como dito, então, estou fazendo este vídeo para falar sobre o tema da indulgência plenária. Falei no vídeo da homilia de hoje, queria fazer um vídeo sobre esse tema importante. O que é, então, a indulgência plenária? Segundo a Igreja, é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados, que já foram perdoados e que o fiel, devidamente disposto e sob certas condições, adquire pela intervenção da Igreja, que, como ministra da redenção, dispensa e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Então, a indulgência plenária, ela está associada àquele capital de graças que nosso Senhor Jesus Cristo adquiriu por nós com a sua morte e ressurreição ao terceiro dia. O Senhor comprou aquele capital de graças de redenção para toda a humanidade. De maneira especial, a graça de redenção atua no sacramento da penitência que nós recebemos. No entanto, a gravidade do pecado é tanto que o pecado cometido, uma vez cometido, ele deixa um rastro, né, de maldades, de penas em nossa vida, na vida da Igreja e na vida da sociedade como um todo. Então, precisamos, após os pecados confessados, receber indulgências mediante a obra redentora de Cristo na cruz, que ele depositou na Igreja. Esta obra redentora, por isso, quando a Igreja determina, em momentos específicos, o fiel, ele tem, então, esta oportunidade de receber uma indulgência, que pode ser uma indulgência plenária ou parcial, que pode ser para si ou para outro. Do dia 1º ao dia 8 de novembro, pode-se adquirir uma indulgência plenária para outra pessoa que já faleceu. É o único período do ano que você vai rezar pelos falecidos e vai angariar para estes falecidos indulgências plenárias. Então, é uma obra de misericórdia, de caridade para um fiel defunto, né? Pode ser seu pai, sua mãe, um avô, uma avó, um conhecido seu, e que está provavelmente no purgatório, porque só os grandes santos entram imediatamente na glória dos céus. Semana passada teve um vídeo que soltamos aqui na homilia, não é, que falava sobre o último centavo, uma alusão feita por nosso Senhor Jesus Cristo ao purgatório, ao lugar de purificação. As almas, quando morrem, vão para o purgatório e lá ficam nesse período de purificação, são submetidas a este fogo purificador para que toda nódoa de pecado possa desaparecer de suas almas, para que possam, então, por obra de Deus, pela misericórdia de Deus, entrar na glória celestial. Então, a indulgência plenária reduz este tempo de purgatório, reduz este sofrimento de purgatório, e a alma lucra, então, uma indulgência plenária pela sua intercessão, em nome da Igreja, pelos frutos de Cristo depositados na Igreja, mediante a sua redenção. A indulgência plenária, então, estabelece a graça total àquela alma, e esta alma pode, liberta, enfim, entrar na glória celestial. Então, diz o diretório da liturgia, as anotações para o dia de finados: neste dia não se ornamenta o altar com flores, e o toque do órgão é de
outros instrumentos só é permitido para sustentar o canto. Número 2. Aos que visitarem o cemitério e rezarem mesmo só mentalmente pelos defuntos, concede-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos. Então a indulgência será para algum defunto, não vai ser para você. Em outras ocasiões, no ano litúrgico, a igreja estabelece que você pode receber uma indulgência plenária para você. Mas aqui no caso, você vai conseguir uma indulgência plenária para um falecido, que começa a partir do dia de hoje, dia 1º de novembro, e vai até o dia 8 de novembro. Então são 8 dias que você pode lucrar uma indulgência plenária por um falecido, nas condições preconizadas pela igreja, isto é, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, o Papa Francisco. Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públicos ou semipúblicos, igualmente lucra-se uma indulgência plenária só aplicável aos defuntos. A obra que se prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar a oração dominical e o símbolo, oração dominical, Pai Nosso, símbolo, credo, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do Sumo Pontífice, que pode ser um Pai Nosso, Ave Maria, ou qualquer outra oração conforme inspirar a piedade e devoção. Pois bem, nas normas sobre a indulgência, neste documento é apresentado para nós as condições para poder lucrar uma indulgência plenária. Então, primeiro, é preciso estar em estado de graça. Para você estar em estado de graça, você tem que ter confessado, procurar um sacerdote e fazer uma boa confissão. Quero recordar, então, quais são os passos para se fazer uma boa confissão. Primeiro, o exame de consciência. Você vai examinar a sua vida diante dos mandamentos da lei de Deus, mandamentos da igreja, dos vícios capitais, enfim. Você vai examinar a sua vida. Antes de confessar, é necessário fazer uma reflexão sincera sobre os próprios pecados, avaliando as suas falhas, os seus atos, seus pensamentos, que afastou você de Deus, que afastaram você de Deus. Esse exame é uma revisão dos mandamentos de Deus, das leis da igreja, não é? Como dito, e das ações do fiel à luz da caridade e do evangelho. Então, a primeira coisa, exame de consciência para encontrar seus pecados, ver seus pecados, trazer à luz da tua consciência que você é um pecador. Então, você vai acusar os seus pecados neste exame de consciência. Segundo, arrependimento. Não basta apenas trazer aquele pecado à mente, mas é preciso estar arrependido. O arrependimento é chamado de contrição. A contrição é a dor por ter ofendido a Deus. A contrição pode ser perfeita, isto é, você sente aquela dor e ter ofendido a Deus, então nasce de um desejo seu de querer ter amado a Deus e não conseguiu amar a Deus. Então, essa contrição é perfeita. Há uma contrição imperfeita que é chamada de atrição. Você vê aquele pecado, você não tem aquele amor, aquele sentimento de ter ofendido a Deus, mas você sabe que por aquele pecado você pode ir para o inferno. Então, por medo do inferno, você se arrepende. O arrependimento pode ser perfeito, contrição perfeita. Você se arrepende por ter magoado, ofendido a Deus por amor. Você se arrepende. Ou pode ser por medo de ir ao inferno. Então, é uma atrição, uma contrição imperfeita, serve também.
Contrição perfeita é o arrependimento motivado pelo amor a Deus acima de todas as coisas. Isso implica pesar pelos pecados por causa da ofensa a Deus e do desejo de não mais ofendê-lo. E a contrição imperfeita, ou atrição, é o arrependimento que surge do temor das consequências do pecado, como o medo do castigo eterno, embora seja menos perfeito, é suficiente para uma confissão válida. Isso é importante. Para confessar é preciso ter arrependimento. Ou contrição perfeita, que é uma obra do amor, porque você ama a Deus e está arrependido de ter ofendido, magoado a Deus. Ou, no mínimo, uma contrição imperfeita, a atrição, por medo do pecado, mas você está arrependido. Ou por amor a Deus, ou por medo do inferno, você está arrependido. Para que seja uma confissão válida. Terceiro, ruptura com o pecado. Aqui é muito importante. Exame de consciência, arrependimento, perfeito ou imperfeito, e ruptura com o pecado. Você tem que romper com o pecado. Os pecados confessados, eles devem ser detestados. Ruptura com o pecado é o mesmo que detestar o pecado feito. A confissão exige que o penitente se comprometa com o rompimento com o pecado. Romper com o pecado e com as ocasiões de pecado. Então é preciso, de fato, romper com o pecado. Quarto, propósito de emenda. Firme propósito. Quer dizer, você vai formar dentro de você um desejo resoluto, uma vontade resoluta de não querer pecar mais. E ela deve ter uma resolução firme de futuro, de não querer pecar mais. Esse propósito é uma disposição da alma sincera e não querer voltar mais ao pecado. Então, formar um propósito de não pecar. Exame de consciência, arrependimento, ruptura com o pecado, firme propósito de não querer pecar mais. Que é o mesmo que emenda, um propósito de emendar-se com Deus e de não pecar mais. Daí sim você está apto a procurar o sacerdote. Primeiro, exame de consciência. Segundo, arrependimento. Terceiro, ruptura com o pecado. Quarto, propósito de emenda com Deus. Firme propósito de não querer pecar mais. Daí sim você procura o padre e faz a confissão. A confissão verbal dos pecados ao sacerdote. Segundo o catecismo, é necessário confessar todos os pecados mortais dos quais o penitente tem consciência, indicando de forma clara, sincera e objetiva o pecado cometido, sem entrar em detalhes abjetos, mas vai acusar-se, né, diante de Deus, diante do sacerdote, que é o juiz, o sacerdote é o juiz, e você é o réu, culpado e o acusador ao mesmo tempo. Então é um fórum íntimo, um fórum de consciência. Tudo que você diz ali é segredo, sigilo absoluto, né? Que é dito ali. O padre fica só com o padre, sigilo absoluto, e não pode jamais revelar o segredo de confissão. O padre dá absolvição, importante, para que haja uma confissão válida da parte do padre. Ele tem que dizer essas palavras: e eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois ele vai dar a penitência, você vai cumprir a penitência. Após a absolvição, o sacerdote impõe uma penitência. Ele é obrigado a dar a penitência, que tem que ser algo objetivo. Rezar 5 Pai Nosso, rezar 10 Ave Marias. Aqui ele não pode dar uma penitência que o fiel vai demorar muito para cumprir. Vai rezar durante 30 dias o rosário. Não tem como. Vai rezar um livro inteiro como penitência. Não pode. Tem que ser algo que possa ser cumprido. Ou diz genericamente: pratique a caridade ao teu próximo. É muito genérico. Isso aí serve como conselho espiritual. Tem que ser algo objetivo. Vai rezar 10 Ave Maria, vai rezar 10 Pai Nosso.
E depois pode-se dar conselhos espirituais, ler o catecismo, ler tal passagem, etc. Porque senão o fiel vai ficar amarrado àquela penitência, né? E não vai cumprir aquela penitência, e daí os frutos daquela confissão serão comprometidos. Pois bem, estar em estado de graça. Você fez sua confissão, conforme foi aqui ensinado. Então você está em estado de graça. Essa confissão tem que ser dias antes de você lucrar indulgência pelo fiel falecido, ou dias depois também pode ser. Então um prazo curto, 5, 6 dias, né? Está em estado de graça. Né? No meu caso, eu confessei terça, então estou apto amanhã a lucrar uma indulgência plenária. Estar em estado de graça. Segundo, comunhão eucarística, é preciso comungar. Né? Também aqui, as notas da CNBB também falou sobre isso. A comunhão eucarística, que pode ser no dia ou depois. Terceiro, oração nas intenções do Sumo Pontífice Papa Francisco. Rezar Pai Nosso, Credo, e Ave Maria, das intenções do Papa. Quarto, desapego de todo o pecado. A Igreja ensina que é essencial o desapego total de qualquer inclinação ao pecado, mesmo os veniais, para a indulgência ser válida como plenária. Então é preciso o quê? Indulgência plenária, estado de graça. Você conseguiu estado de graça pela confissão. Segundo, comunhão eucarística. Comungar. Terceiro, oração das intenções do Papa. Quarto, desapego de todo o pecado. Então, isto é fundamental. Quinto, a visita à igreja ou ao cemitério e rezar pelo falecido, que você vai lucrar a indulgência plenária. Então você vai visitar uma igreja, um oratório, ou vai ao cemitério e vai rezar por essa pessoa. Vai orar por ela. Em favor dela, você poderá rezar um terço, um rosário, sozinho ou com outras pessoas. Você poderá fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento por meia hora, 30 minutos, rezar a via sacra, né? Que não seja para a pessoa só um Pai Nosso, uma Ave Maria. Pai Nosso, Ave Maria, o credo é para o Papa, mas para a pessoa você deverá rezar uma oração um pouco mais demorada, né? Terço, o rosário, Santíssimo Sacramento, meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento, a via sacra, enfim. E sexto, visitar o cemitério ou a igreja. Não é necessário ir no cemitério, pode ser o cemitério ou pode ser a igreja. Deste modo, então, você vai lucrar uma indulgência plenária por essa pessoa já falecida. É um ato de grande caridade. Um ato de grande caridade para com este ente, teu querido, já falecido. Que Deus abençoe você, que essa curta catequese possa te ajudar a você lucrar uma indulgência plenária por algum ente querido. Que Deus abençoe você. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.